isso, mexendo nas redes sociais, escrevendo Avisa quando você quiser parar, tá, pelo Biara? pai, e o pai falando do filho como se o filho fosse expert em redes sociais. Por outro lado, muita gente que já conheceu, que já esteve próximo, se refere ao Carlos Bolsonaro como uma pessoa totalmente desprovida de inteligência, desprovida de capacidades e de habilidades. Afinal de contas, pelo que tu conheceste, pela a intensidade com que tu te envolveste, quem é Carlos Bolsonaro, Juliano? Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer que essa história aí em paralelo é fato. Eu soube disso assim que aconteceu. O Bebiano conversou comigo. Eu tinha uma relação muito próxima com o Bebiano, e Bebiano era um dos ministros palacianos. Por estratégia de Carlos Bolsonaro, não é? Porque ele ficava ali, ele tinha uma influência quase que dominante no psicológico de Bolsonaro. A secretaria de Bebiano ficou quase sem força alguma, tá? E era um incômodo Bolsonaro, não era incômodo para Bolsonaro, era incômodo para Carlos Bolsonaro ali, pessoas como Bebiano, como o general Santos Cruz, porque eram pessoas altamente moderadas, fiéis a Bolsonaro. Basta que eu diga o seguinte: eu era um cara fiel a Bolsonaro, gostava muito de Bolsonaro, mas eu não amava. Gostava muito daquele cara. Agora, amar era Bebiano. Bebiano chorava, rapaz. Ele era como se fosse um pai para Bebiano. Bebiano tinha um sentimento de cuidado com o Bolsonaro muito grande. Ei, caralho, peraí. Eita, Lelê. Descobrimos que o Zamparda não tem o YouTube Premium. Não tem o YouTube Premium. Eu tenho até que Carlos Bolsonaro simplesmente sangra no nível ali, o pai dele, que ele simplesmente obrigou o pai a demitir Bebiano. 1 mês e 15 dias depois, quando ele sumiu, e saiu, fato, foi divulgado bastante, ele sumiu, desapareceu por 8, 9, 10 dias. Fala. Nesse momento, o Julian está falando, ele está começando a falar a influência do Carlos Bolsonaro em relação a todas as pessoas que se aproximam do Bolsonaro. Lembrando que quem está falando isso é alguém que conviveu, que dormiu na casa do Bolsonaro, que o Bolsonaro dormiu na casa dele, que conviveu com todos, que era muito próximo do Bebiano e que servia quase que de guarda-costas do Bolsonaro. Ele falou ao longo da live isso, que todas as pessoas que tentaram ser íntimas do capitão, o Carlos Bolsonaro, com ataques de obsessão pelo próprio pai, dava um jeito dessas pessoas serem afastadas da volta do pai. O que não surpreende, mas que revela muitas coisas do que a gente sabe do Carlos até hoje, né? E é disso que ele está falando. Vamos lá, pode tocar. Deixa eu tocar aqui a ficha. É que tem que fazer uma mecânica aqui. Vamos lá. Foi para o Paraná, para um clube de tiro, ligou o celular e tirou as senhas do celular da rede social do pai. Só quem conseguiu trazer ele de volta foi Jorginho, que era chefe de gabinete de Jair, que hoje é ministro do TCU, tá? Porque ele era o único que tinha influência sobre o Carlos Bolsonaro. E é uma pessoa assim, muito educada, muito equilibrada, o Jorginho, enfim, conseguiu ali trazer o Carlos Bolsonaro. Mas o fato sobre a personalidade de Carlos Bolsonaro, e eu que sou da área de saúde mental, da área de psicologia, hoje eu consigo traçar de forma muito mais técnica esse perfil dele do que qualquer outra pessoa, porque eu junto as informações que eu tenho. Eu me lembro muito bem que eu estava com o Bolsonaro no gabinete dele, e eu tive 2 ou 3 contatos com o Carlos Bolsonaro. Um foi no Rio de Janeiro e 2 foi em Brasília. Que ele nem dormia na casa do pai, ele dormia na casa de Jorginho, para você ver o nível de intimidade que se tinha. E eu vi um cara que, no primeiro contato, você vê ele muito humilde, falando muito manso. Mas eu notei, não comigo, com outras pessoas, que ele sempre tinha... Ele é quase como uma coisa espiritual, cara. Ele simplesmente cisma do nada e ele começa a desconstruir a pessoa com apelidos, de forma jocosa. É isso. E ele é uma pessoa que, quando ele simplesmente quer detonar alguém, ele consegue ser perverso, ele consegue ser cruel. E o Carlos Bolsonaro é uma pessoa incapaz de sentir empatia. Dentro das características de um narcisista hoje, as características de um narcisista, de acordo com a psicologia, ele está muito próximo disso aí, com pitadas de sociopatia. Por quê? Porque, primeiro, é uma pessoa que não tem vida social nenhuma. Você não vê a vida social de um cara de 42 anos de idade. Um cara que foi eleito com 17 anos de idade
e assumiu com 18. Tem uma vida pública já extensa. Você não vê o que é que um cara novo desse tem? Ele namora, ele tem um filho, ele tem coisas que um jovem tem. Ele não. Ele era Olavo de Carvalho 24 horas por dia. Ele é um cara que, não sei se ainda hoje, mas tomava remédio controlado. Eu, quando cheguei na casa dele, vi várias caixas de remédio controlado. Então, é uma pessoa que, de certo modo, era instável. Vamos lá. Eu disse a Bolsonaro, depois que eu conheci Carlos, por que você não traz Carlos? É um cara bacana. Ele disse, olha, não, Bolsonaro, não toque nesse assunto, por favor, deixe ele lá onde ele está. Porque Bolsonaro sabia que se ele viesse naquele primeiro momento ali, ele ia botar tudo a perder. Então, Bolsonaro ficou guardado dentro de uma gaiola, como um bicho bruto, e na hora de ser útil ao processo de pegar... Vai lá, Viário. Então é essa a questão, tá? É essa a questão sobre o Carlos Bolsonaro. Pitadas de sociopatia, narcisista, e a questão mais importante, essa última que ele disse. Ele, Julian Lemos, sugeriu ao Bolsonaro para trazer o Carlos Bolsonaro para dentro das reuniões, para dentro de tudo que estava sendo planejado, até porque dizia-se que o Carlos Bolsonaro era o expert nas redes sociais, e o Bolsonaro diz, não traz esse cara para cá. Esse cara, não traz. Deixa ele lá onde ele está. Se ele vier para cá, vai dar merda. Essa era o sentimento, a relação, a reação e a forma de tratamento do Bolsonaro com o Carlos. Então, o Carlos, por sua vez, sempre tentava afastar todo mundo do Bolsonaro para ser amado pelo pai. A gente percebe uma relação muito forte psicológica, realmente. O Gustavo tá se divertindo. É o rejeitado tentando ser aceito. Amado. Uma coisa realmente impressionante. Vamos colocar mais para o final da live, que é quando entra um superchat, que vai para a tela o superchat, que pergunta se o Julian acha que o filho do Carlos é do Carlos mesmo. É um superchat amarelo. Amarelo. Já passou, eu acho. O amarelo. Volta um pouquinho. Espera só um ver. Rapaz, sabe o que é muito louco? É porque tudo que eu imaginava. O cara não é normal, o cara tem essa obsessão pelo pai. Não, roxo não? Bom, bota no roxo, a gente vai adiantando, né? Mas eu acho que tem a impressão que é amarelo. Não é esse. Deixa eu tirar a legenda aqui. Não é. Deixa eu voltar. É amarelo. É um superchat amarelo. Amarelo, que o cara vai perguntar pra ele, mas é que eu acho que é mais pro fim. Do Will Machado. Deixa eu voltar. Não é esse aí. Não é esse aí. É bem mais lá pro final da live. É bem ali, ó. Tu passou, eu acho. É bem mais pro final da live. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui só rapidinho, peraí. Deixa eu voltar aqui pro software. Que ele vai dar 3 segundos pra fazer os 8 minutos.